A intuição viaja sem nenhum veículo e é por isso que é um salto. É por isso que é um pulo. É um salto de um ponto a outro ponto sem nenhuma interligação entre os dois. Se eu chegar a você com um passo depois do outro, não será um salto. Só se eu chegar a você sem dar nenhum passo é que será um salto. E um salto de verdade é até mesmo mais profundo. Significa que algo existe num ponto A e depois existe num ponto B e que entre os dois não existe nada. Isso é um verdadeiro salto. A intuição é um salto. Não é algo que chega até você por meio de passos. Ela é algo que acontece a você, não que chegue até você. Algo que acontece a você sem nenhuma causalidade de lugar nenhum, sem nenhuma origem em lugar nenhum. Essa ocorrência súbita, repentina, significa intuição. Se não fosse súbita, nem completamente descontínua em relação ao que aconteceu anteriormente, então a razão descobriria o caminho. Levaria tempo, mas poderia ser feito. A razão seria capaz de conhecê-lo, entendê-lo, controlá-lo. Então, algum dia poderia ser desenvolvido um instrumento assim como o rádio ou a televisão, em que a intuição poderiam ser recebidas. Se a intuição viesse por meio de raios ou ondas, então poderíamos construir um aparelho para recebê-las. Mas nenhum aparelho pode captar a intuição, porque ela não é um fenômeno ondulatório. Ela não é fenômeno nenhum. Ela é simplesmente um salto do nada para o ser. A intuição significa exatamente isso e é por isso que a razão a nega. A razão nega a intuição porque é incapaz de enfrentá-la. A razão só pode enfrentar fenômenos que possam ser divididos em causa e efeito. De acordo com a razão, existem duas esferas da existência: o conhecido e o desconhecido. E o desconhecido significa o que ainda não é conhecido, mas que algum dia será conhecido. Mas o misticismo diz que existem três esferas: o conhecido, o desconhecido e o incognoscível. Por incognoscível, os místicos querem dizer o que nunca poderá ser conhecido. O intelecto está envolvido com o conhecido e o desconhecido, não com o incognoscível. E a intuição trabalha com o incognoscível, com o que não pode ser conhecido. Não é só uma questão de tempo antes que tal coisa seja conhecida. A incognoscibilidade é uma característica intrínseca. Não é que os seus instrumentos não sejam sofisticados o suficiente, que a sua lógica não seja atualizada ou que sua matemática seja primitiva. A questão não é essa. A característica intrínseca do incognoscível é a incognoscibilidade. Ela sempre existirá como o incognoscível. Essa é a esfera da intuição. Quando algo do incognoscível chega a ser conhecido, é um salto. Não existe uma ligação, não existe uma passagem, não existe a passagem do ponto a outro ponto. Mas parece inconcebível. Assim, quando eu digo que você pode senti-lo, mas não pode entendê-lo. Quando digo essas coisas, eu sei muito bem que estou agindo de maneira completamente absurda. Absurdo significa apenas aquilo que não pode ser entendido pelos nossos sentidos, aquilo que é sem sentido. E a mente é um sentido.
o mais sutil de todos. A intuição é possível porque o incognoscível existe. A ciência nega a existência do divino porque afirma: só existe uma divisão, o conhecido e o desconhecido. Se existe algum Deus, vamos descobri-lo por meio dos métodos de laboratórios. Se existe, a ciência vai descobri-lo. Os místicos, por outro lado, afirmam: não importa o que você faça, alguma coisa no próprio fundamento da existência vai permanecer incognoscível, um mistério. E se os místicos não estiverem certos, então eu acho que a ciência irá destruir todo o significado da vida. Se não existir mistério, todo o significado da vida será destruído e toda a beleza será destruída. O incognoscível é a beleza, o significado, a aspiração, a meta. Por causa do incognoscível, a vida significa alguma coisa. Quando tudo for conhecido, então tudo estará esclarecido, nivelado, monótono. Você ficará saciado e entediado. O incognoscível é o segredo, ele é a vida em si. Eu vou dizer o seguinte: a razão é um esforço para conhecer o desconhecido, e a intuição é a ocorrência do incognoscível. Penetrar o incognoscível é possível, mas explicá-lo não. A percepção é possível, a explicação não é. Quanto mais você tenta explicá-la, mais bloqueado você se torna. Portanto, não tente. Deixe a razão atuar em seu próprio campo, mas lembre-se sempre de que existem esferas mais profundas. Existem razões mais profundas que a razão não pode entender, razões superiores que a razão é incapaz de conhecer. Namastê. Até um próximo vídeo.